Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Deus te use, querido. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Recebam a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Pegue na mão desse irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Pergunta para ele: você aguenta comer uma comida pesada agora? Pergunta para ele: você aguenta comer uma comida pesada agora? Aleluia. Queridos, é com muita alegria que eu quero, nesta tarde tão especial, maravilha, antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, tecer meus agradecimentos a Deus pela vida do querido pastor Reuel Bernardino, pastor Júnior Cardoso, esse grande amigo, ao querido pastor Henrique Reame, ao meu amigo pastor William Ferreira e o pastor Eduardo Silva do projeto Aviva Leste em São Paulo. Agradecendo a Deus também pela vida da minha esposa, irmã Beatriz, que está ali à minha direita. Fique de pé, por favor, meu amor. Minha mãe está ali também, Roseli Barbosa, cantora Cláudia Lopes, que me acompanha, pastor Marcinho de Carapicuíba. Que Deus abençoe o senhor e a caravana que está conosco. Queridos, localize por favor na sua Bíblia carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, apenas um versículo para a nossa breve meditação. Enquanto os irmãos localizam, agradeço a Deus também pela vida da minha filha Michele, que está em casa assistindo pela internet, pela vida do meu filho Mateus e pela igreja onde eu congrego lá em Itapevi, a Igreja Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Marcos Dias. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, diz assim a poderosa palavra de Deus: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha pelo menos para 3 pessoas e diga: já é hora de despertarmos do sono. Vai, isso, vai. Se ele estiver ligado, ele vai rachar no glória. Isso, já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Oh glória. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler, em Romanos capítulo 13, versículo 11, está trazendo um alerta para a igreja. Nos versículos anteriores, Paulo está tratando sobre o amor, porque melhor do que viver, melhor do que pregar sobre o amor, é exercer o amor. Melhor do que cantar sobre o amor, é praticar o amor. Quando eu olho para o texto da Bíblia, eu entendo aqui que Paulo está trazendo um despertamento espiritual para a igreja, quando ele fala: já é hora de despertarmos do sono. Sabemos que o sono é uma dádiva de Deus,
para que possamos recompor as energias depois de um intenso dia de trabalho. Especialistas afirmam que o sono faz bem para a nossa saúde. É importante lembrar que durante o sono ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo a curto, médio e a longo prazo. Estudos comprovam que precisamos dormir pelo menos 8 horas na noite, e quem dorme menos que o necessário tem um menor vigor físico, envelhece mais precocemente, está mais propenso a várias enfermidades, tais como infecções, a obesidade, a hipertensão e a diabetes. Quando dormimos, é comprovado cientificamente que perdemos os 5 sentidos do corpo humano, que é o tato, olfato, paladar, visão e audição. É importante lembrar que, dependendo onde dormimos, perde-se a noção do perigo, das coisas que acontecem ao nosso redor. A estatística afirma que mais da metade dos acidentes que ocorreram no nosso país no ano passado foram consequência do sono e do cansaço. O sono, ao mesmo tempo que ele traz benefício para o nosso corpo físico, ele não pode ser, precisa ser administrado. Não podemos ser acometidos ou deixar ser dominado pelo sono em qualquer lugar. A história nos diz que precisamos, uma vez mais, ter um despertamento espiritual. Quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu lembro do que Jesus deixou registrado na parábola do trigo e do joio, registrado por Mateus capítulo 13 e versículo 24, que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu com a boa semente e semeou no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É quando a igreja dorme que o inimigo trabalha. É quando a igreja descansa que o inimigo tenta operar no meio da igreja. É por isso a importância do despertamento espiritual na nossa vida. Quando eu olho para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 14, versículo 32, que narra a história em que Jesus estava no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que no jardim do Getsemane, Jesus por algumas vezes orava, Jesus por algumas vezes falava com Deus, e ele deixou os seus discípulos à parte. E a Bíblia diz que quando Jesus retorna para ver os seus discípulos estão dormindo. Jesus desperta os seus discípulos e disse: ora, você não pode velar comigo nem uma hora. Deus então está trazendo ao meu coração que precisa trazer um despertamento espiritual para a igreja. Deus quer levantar uma igreja compromissada na oração. Deus quer levantar uma igreja que anda de joelho, porque esta igreja conhece o poder que há na oração. Quando a igreja ora, a algemação quebrada. Quando a igreja ora, os demônios batem em retirada. Quando a igreja ora, as enfermidades caem por terra. Vou falar até você da glória. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Quando a igreja ora, Deus se coloca de pé no seu trono. Quando a igreja ora, Deus derrama a sua glória. Quando a igreja ora, não precisa ir na tua força, nas tuas habilidades. Quem faz é Deus, quem enche é Deus, quem renova é Deus, quem levanta é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem enche é Deus, quem batiza é Deus, quem salva é Deus. Vou falar até você da glória. Levanta a mão direita quem trouxe glória, levanta a mão esquerda quem trouxe aleluia. Levanta a mão quem crê que Deus vai levantar uma nação e uma igreja que anda de joelho, que tenha compromisso com Deus. Eu vou deixar você adorar a Deus por 30 segundos, porque enquanto você está de mãos levantadas, Deus falou ao meu coração que vai trazer um despertamento espiritual no Brasil, na nossa nação. Quem acredita nisso, levanta a mão e abre a boca. Quando olho para o texto da Bíblia Sagrada, de Marcos capítulo 13, versículo 35, disse Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou ao amanhecer, porque vindo o Senhor inesperadamente, não vos encontre dormindo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro do texto bíblico de Atos dos Apóstolos capítulo 20, em que a Bíblia narra a história, a partir do
versículo de número 7, de um jovem por nome de Eutico. A palavra Eutico significa afortunado. A Bíblia diz que naquele dia, quem estava pregando era o apóstolo Paulo. Paulo estava saindo de viagem, e quando ele chega na cidade de Troade, a Bíblia diz que o sermão estava tão bom, que o relógio já estava passando da meia-noite, e ninguém saía da igreja. Eu gosto de um culto programado, eu gosto do culto que tem até início e meio e fim, mas tem culto que Deus desce e diz: quem vai governar aqui sou eu neste lugar, é eu que vou governar. Paulo estava pregando a palavra, Deus estava fazendo coisas grandes, mas a Bíblia diz que tinha um moço que estava na janela. Quem está na janela, ele não está nem dentro e nem fora. Quem está na janela e está dormindo, ele não tem segurança. Quem está na janela e está dormindo, ele não tem equilíbrio espiritual. Quem está de longe estava vendo que Eutico a qualquer momento poderia cair. Quem saiba, alguém até tentou alertar Eutico, quem saiba, alguém até tentou despertar Eutico, mas quem dorme não quer ouvir ninguém. Quem dorme não quer ouvir conselho de ninguém. Quem dorme não quer ouvir conselho de pastor, de pai, de mãe. Ele quer saber de dormir, ele quer saber de descansar. Quem dorme não quer ouvir ninguém, não quer ouvir conselho de ninguém, não quer ouvir palavra de ninguém. Mas quando Deus decide se manifestar, a glória de Deus revela quem está dentro ou quem está fora. Quem está dentro ou quem está fora. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Eutico estava na janela, e Eutico estava cambaleando. Quem está na janela não tem firmeza. Quem está na janela não tem equilíbrio. Quem está na janela não tem segurança. E quem está de longe está dizendo: vai cair. Quem está de longe está dizendo: vai desviar. Quem está de longe está olhando e está dizendo: vai voltar para trás. E a Bíblia diz que Eutico estava cambaleando. Quem está na janela não tem segurança. E o que Deus quer neste culto, nesta festa, nestes Gideões, é te dar firmeza espiritual. Eu vim profetizar para quem crê e para quem tem força para levantar a mão direita e a mão esquerda. Eu vim profetizar e ser boca de Deus nesta casa. Deixa eu ver quem levanta a mão para receber a autoridade que desce nesta casa. O diabo está olhando para alguém da tua casa. Continua de mão levantada. Está dizendo: vai cair, vai desviar, vai pecar, vai se arrebentar. Eu vou falar até você da glória. O diabo está olhando e está dizendo: vou fazer ele cair, vou acabar com a vida dele. E o diabo está doido para trazer prejuízo. Mas eu vim profetizar para quem crê, e quem trouxe glória já está glorificando. Se enganou Satanás, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz. Eu estou assim, eita, Eutico está cambaleando. E quando ele menos esperava, Eutico caiu da janela. A multidão de longe gritou: está morto. E Paulo descendo, parando o sermão, e caminhou na direção do morto. Olha aqui para mim, que eu tenho uma mensagem profética ao teu coração. A Bíblia diz que a multidão tentou levantar Eutico, e até levantou Eutico morto. Não era para ter colocado a mão no moço. E Paulo desceu. Ao invés de colocar as mãos no moço, Paulo abraça. O mal da nossa geração é que estão tentando ou querendo tratar o morto como se estivesse vivo, querendo levantar quem está morto. Está morto, mas prega bem. Está morto, mas canta. Está morto, mas já atrai a multidão. Está morto. Morto não pode ser tratado como vivo, e vivo não pode ser tratado como morto.
Mas Paulo desceu do altar. Eita! Paulo poderia ter continuado pregando, mas ele para o sermão e caminha na direção do morto. Caminhar na direção de um vivo é muito fácil. Caminhar na direção de alguém que vai te recompensar amanhã é muito fácil. Caminhar na direção de alguém que vai te beneficiar lá na frente é muito fácil. Caminhar na direção de alguém que vai te ajudar lá na frente é fácil. Eu quero ver caminhar na direção de um empresário morto. Eu quero ver caminhar na direção de um obreiro morto. Eu quero ver caminhar na direção de uma família morta. Eu quero ver caminhar na direção de um pregador morto. Eutico desceu do altar e caminhou. Paulo desceu do altar e desceu na direção de Eutico. E Paulo abraça o moço, e Paulo determina o milagre, e o Espírito voltou para a vida de Eutico. Deus me trouxe nesta noite para profetizar para quem crê e para quem trouxe aleluia. Esta é a tarde que Deus vai levantar aqueles que o inimigo lançou, aqueles que o inimigo tem lutado contra a tua casa. Levanta a mão direita que eu recebo a autoridade de Deus para profetizar para quem crê. Pegue na mão desse irmão que está à sua direita, aperte a mão do irmão que está à sua esquerda, aperte a mão até lhe dar dois aleluia. Diga: este é o ano que Deus vai te levantar. Aperte a mão dele mais forte que você puder. Levante a mão dele junto com ele, fica de pé comigo agora. Eu quero declarar o milagre nesta casa. Eu sinto a glória, a presença, a renovação de Deus neste lugar. Alabaço comanassi colabatu carashi comanácia sabate comanude canso dorgue covacia tergia alabacomanude cova sub promanácia. Levante a mãozinha que eu vou orar pela igreja agora. Aperte a mão desse irmão que está do teu lado. Se puder fechar os corredores, fecha aqui que eu vou orar e declarar o milagre na tua casa. Fecha, 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 fecha. Isso daqui também no meio. Fecha, fecha. Vou determinar, vou profetizar, vou determinar o milagre na tua casa. Jesus está levantando o Eutico aqui nesta noite. Jesus está levantando o ministério de alguém que o diabo diz: derrubei, não canta mais. Derrubei, não prega mais. Derrubei, nunca mais terá uma família próspera. Derrubei, acabou. Derrubei, esquece ele. Eu vim profetizar para quem crê que a mão de Deus vai te levantar, te levantar, te levantar. Quem pode começar a adorar a Deus comigo agora? Fecha os teus olhos. Olha para alguém que está passando por necessidade na tua casa. Deus acabou de falar para mim que está visitando alguém que está caído, alguém que está fraco. Vai descer um renovo neste lugar. Vai descer uma unção nova neste lugar. Vai descer uma unção de Deus neste lugar. Vai descer a presença renovadora do Espírito. Abre a boca e começa a falar com Deus agora. Vai. Abre a boca e começa a falar com Deus agora. Alapoquemente comanúsica manaricova séria Shabbat comanaracova subcomócia. Vai descer uma unção nova. Quem está ligado já está sentindo a presença. Quem está ligado já está recebendo o renovo. Quem está ligado já está falando: Deus, levanta, 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 levanta.